Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme for a hora que vocês estão vendo este vídeo. Para quem está vendo pela primeira vez, eu me apresento, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é auxiliar e reforçar o ensino de profissões na área de geociências em geral, né, para estudantes e engenheiros, engenharia cartográfica, engenharia civil, engenharia de agrimensura, hidrógrafos, topógrafos, em geral, todos esses profissionais que têm a topografia como uma disciplina da sua profissão. Na aula passada, nós vimos o pilar que sustentava a projeção conforme de Gauss, seria o pilar das séries, e a seguir ficamos de analisar e estudar o segundo pilar dos três que sustentam essa sua projeção, que seria o pilar das superfícies curvas. Mas antes de chegar às superfícies curvas, por uma questão didática, é interessante conhecer um pouco mais do trabalho, da vida e a obra de Gauss, até que ele chegasse à necessidade de construir, de conceber aquela sua projeção. Neste vídeo, ele está intitulado Gauss detona a Terra plana ao medir o excesso esférico, nós vamos ver uma importante evolução da matemática em que Gauss pôs em causa o quinto postulado de Euclides e chegou à conclusão de que a Terra não era plana, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo não era exatamente 180 graus. Era mais do que 180 graus. E essa quantidade que excede 180 graus é chamada excesso esférico. Então nós temos aqui um triângulo esférico, que Gauss mediu muitos, sobre a superfície lá do Reino de Hannover, que nós vamos ver nessa história, e aqui o correspondente triângulo plano, Gauss mediu, com teodolitos daquela época, uma rede de dezenas de triângulos que cobriam o Reino de Hannover, na Alemanha daquele tempo, que se chamava Prússia. E vamos nessa história ver como é que Gauss chegou até aqui, até a medir essa rede de triangulação e sentir a necessidade de criar a sua projeção de Gauss. Vamos conhecer um pouco mais de Gauss. O Gauss nasceu em 1777 e morreu em 1855, com 77 anos. Nós já falamos num papo anterior que ele era filho de família pobre, seu pai era jardineiro, e ele, como superdotado, foi levado à presença lá do Duque de Brunswick, e esse Duque, vendo que ele tinha o aval de um dos grandes matemáticos lá da Alemanha daquele tempo, o seu professor, e então ficou patrocinando, sendo tutor de Gauss ao longo de todo o seu ensino médio. Ao terminar o ensino médio, o Duque de Brunswick continuou patrocinando os seus estudos e ele foi para a Universidade de Göttingen, numa outra cidade lá de Hannover, Estudou lá por 3 anos, de 1795 a 1798, de 16 até 20 anos. Ele teve ajuda financeira desse Duque de Brunswick, o Duque Ferdinando. Neste período que ele ficou lá na Universidade de Göttingen, ele fez vários estudos na matemática
Entre eles, ele tratou do método dos mínimos quadrados, em que ele foi um dos seus criadores. Em setembro de 1798, ele foi para outra universidade, a Universidade de Helmstedt. Lá, ele já estava com 21 anos, né? 1798, na França dava-se aquela queda da Bastilha, o Napoleão fez aquela reforma do ensino, como nós já vimos no papo passado, e a França teve uma grande evolução lá com aqueles grandes matemáticos que nós vimos aqui. Na Alemanha, Gauss seguia seu caminho aos 21 anos. Ele finalizou sua obra, Discussões, lá escrito em latim, Disquisitiones, que tratava de matemática pura, que foi publicada em 1801. Era um trabalho de matemática pura. Gauss ainda não estava enveredando pela matemática aplicada. Nesse ano, com 21 anos, o Duque Ferdinand de Brunswick pagou a impressão de sua tese de doutorado, como eu já falei, essa tese no papo passado. Ele concedeu uma modesta pensão que o afastou da pobreza. Ele era pobre, sua família era pobre, né? E permitiu então que Gauss pudesse continuar a pesquisar. Em 1801 veio a grande virada na vida de Gauss. Ele estava com 24 anos quando um astrônomo italiano chamado Piazzi, de Palermo, descobriu um planeta Ceres, um pequeno planeta. Mas o planeta foi ocultado pelo Sol, né? Quando passava atrás do Sol, e Piazzi, ao anunciar que tinha descoberto aquele planeta, foi ridicularizado pelos filósofos daquela época, porque naquela época aceitava-se o que a Bíblia dizia, que Deus tinha feito apenas 7 planetas. Como é que haveria de ter 8? Piazzi pediu ajuda a Gauss, contou-lhe o que estava acontecendo. Então Gauss pediu que ele lhe entregasse as observações feitas. Essas observações feitas por Piazzi consistiam de cerca de 9 graus da órbita de todo o planeta Ceres em torno da Terra, né? Então, daqueles 360 graus, aquele pequeno trecho era cerca de 9 graus dos pontos de observação do planeta que Piazzi tinha feito. Gauss fez o estudo e previu a data e a hora que o planeta seria visto. E publicou isso. Na data e a hora, todos os astrônomos viraram seus telescópios para o céu, e eis que entra no campo visual dos telescópios o planeta Ceres. Isso causou um burbuliço, todos quiseram saber como Gauss conseguiu fazer tal proeza. Gauss fez esse estudo utilizando o método dos mínimos quadrados, que ele foi um dos criadores, né? Mas não disse nada, ele não gostava de publicar o que ele descobria, né? Ele só relatou como é que ele fez essa previsão do planeta Ceres em 1809 e mostrando lá como é que ele fez para a sociedade. Em 1805, o Duque de Brunswick aumentou sua pensão, permitindo assim que Gauss pudesse se casar. Então ele se casou com 26 anos, teve uma filha e 3 filhos, e foi vivendo uma vida modesta com o que essa pequena pensão permitia. Com a morte do Duque Ferdinando, né, esse Duque de Brunswick, Gauss perdeu aquela pensão e passou a dar aulas particulares, até que, em 1807, foi designado diretor do Observatório de Göttingen. Graças àquele sucesso que ele fez, ficou muito conhecido na astronomia, né? Porque a astronomia tinha grande prestígio naquela época. As maiores cabeças da ciência daquele tempo enveredavam pela astronomia.
Como diretor do Observatório de Göttingen, começa a vida de Gauss como geodesista. Ele fica sendo responsável pelo gigantesco trabalho de levantamento topográfico do Reino de Hanover. Ele próprio, com teodolito, mediu grande quantidade de triângulos que compõem aquela triangulação de Hanover. Ele inventou o heliotropo. É um dispositivo provido de uma caixa com um eixo de rotação, e dentro da caixa fica um espelho que refletia a luz do Sol, permitindo então que essa luz fosse na direção do extremo do lado onde estava o teodolito. Então ficava o teodolito num vértice e os heliotropos nos outros vértices cujas direções Gauss queria medir. Ele também aperfeiçoou alguns instrumentos astronômicos, criou um método de determinação de latitude e longitude simultânea. No método dele, um dia ainda mostro a vocês como foi, ele imaginou que o zénite, ao furar a esfera celeste, fosse uma estrela. Então, com observação de várias estrelas, antes e depois da passagem meridiana, ele calculava as coordenadas geográficas daqueles pontos de controle da triangulação, como eu já contei a vocês, que Cassini fazia. Era assim que se fazia a triangulação, e a triangulação já era um método feito por vários países da Europa, inclusive aqui no Brasil também foi feita para definir as fronteiras do Brasil, que eu também vou contar essa história oportunamente a vocês. Então, nessa ocasião em que o Gauss trabalhava na geodésia, Napoleão invadiu a Prússia, que era como se chamava a Alemanha naquele tempo. Conta-se que Napoleão não bombardeou um lugarejo porque lhe disseram que Gauss estava lá. E Napoleão conhecia Gauss pela sua fama e era assim como ele dava valor à matemática, à educação, ele respeitava muito Gauss por aquela fama. Gauss usava este fato para convencer os donos de fazendas por onde ele andava, fazendo lá a implantação da triangulação, quando ele precisava derrubar árvores para garantir as visadas com teodolito. Ele contava esse fato, que aquele lugar não foi invadido por Napoleão, porque Napoleão tinha consideração por ele. Então ele conseguia derrubar as árvores e formar os triângulos com a conformação geométrica que ele achava que tinha que ter. Medidos todos os ângulos da triangulação, Gauss, ao calcular gradativamente, à medida que a triangulação avançava, os erros de fechamento dos triângulos, ele não se conformava com o tamanho dos erros. Eram maiores do que ele esperava que fosse. Como ele também tinha criado a curva de distribuição normal dos erros, que é aquela curva em forma de sino que vocês conhecem da estatística, lá do estudo já da faculdade, então ele comparava o desvio padrão da média das séries dos ângulos que ele media com o que a curva de distribuição previa que esses erros fossem. E algo não batia. O desvio padrão era pequeno. Como é que o triângulo tinha aquele erro de fechamento quase mais do que o dobro esperado? 2,5 vezes mais, assim. E isso, algo não batia. Então, Gauss suspeitou da planicidade da Terra. A Terra não deveria ser plana. E calculou o excesso esférico de cada triângulo da triangulação. A triangulação tinha, assim, triângulo de 5, 10, 20 quilômetros de lado. Esse excesso esférico era da ordem de grandeza, assim, alguns segundos, do erro de fechamento dos triângulos. E ele, então, achava que
que tinha que medir um triângulo bem maior para que o excesso esférico pudesse, então, ficar bem grande, para que, de uma vez por todas, ficasse provado que a Terra era esférica ali nas medições que ele estava vendo. Muita gente já achava que a Terra era esférica desde o tempo de Cassini Newton, mas volta e meia, né, como surge agora esses movimentos de terraplanistas, ele queria então provar isso matematicamente, como outros já tinham provado matematicamente, né? Vou mostrar isso em outras ocasiões. Então, ele fez medir um triângulo muito grande, com lados um de 107 quilômetros, outro lado com 85 quilômetros e outro lado com 69 quilômetros, tendo os vértices em lugares que ele deu o nome desses lugares ao vértice, que um vértice era chamado Inselberg, o outro Brocken e o outro Roher. Chegou a um excesso esférico desse triângulo de 15 segundos. Logo, ele estava convencido. A Terra não era plana. Detonou experimentalmente a Terra plana. Mas não falou isso para ninguém, porque isso era um assunto controverso. Mas ele, tão entusiasmado que ele ficou, que ele chamou de triângulo egregium esse fato da soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus mais o excesso esférico. Essa experiência da medição desse excesso esférico consta de um trabalho com o nome em latim, né? Eles faziam em latim, eu ler em latim, não leio em latim, mas eu vou dar o meu melhor. Disquisitiones generalis circa superfícies curvas, algo como sendo discussões sobre superfícies curvas em geral. E esse trabalho foi publicado e está arquivado na Real Sociedade de Göttingen e foi lá apresentado em 1827. Legendre, que eu já também falei a vocês, era um dos generais de Napoleão. Eles todos lá, todos esses grandes matemáticos se correspondiam. Legendre, então, contribuiu para que esse triângulo esférico pudesse ser calculado como plano. Então, vocês que já têm algum conhecimento de geodésia e de topografia assim mais apurada, devem ter ouvido falar no Teorema de Legendre, que diz o seguinte: um triângulo esférico pode ser considerado como plano de mesma área e lados do mesmo comprimento dos correspondentes ao triângulo esférico, se a cada ângulo esférico for subtraído 1/3 do excesso esférico. Então, esse excesso esférico era calculado pela razão entre a área do triângulo e o raio ao quadrado ali da esfera de Gauss no centro do triângulo, né? Então, calculados todos os lados, azimutes astronômicos, coordenadas geográficas dos pontos de controle, Gauss partiu para conceber a sua projeção cartográfica, com o propósito, né, de calcular o arcabouço geodésico topográfico por coordenadas planas, nessa projeção que nós conhecemos hoje como projeção conforme de Gauss. Então, nessa projeção, esses triângulos, esse arcabouço geodésico topográfico seria calculado, assim como as plantas cadastrais do reino de Hanover também seriam feitas. Então, senhores, era essa história que eu queria contar para vocês, como é que Gauss chegou a esse ponto de se apoiar nesse segundo pilar da curvatura, né, das superfícies, e vamos ver isso no próximo vídeo. Se vocês gostaram dessa história,
encaminhem, né, para outros alunos, para outros profissionais, compartilhem com eles, deem seu like, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se e até a vista, pessoal!